Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus queridos e amados irmãos, é uma alegria imensa estar aqui novamente com vocês para trazer a palavra de Deus para partilharmos. Meu nome é Eduardo, sou membro da Missão Santiago, um membro consagrado da missão. E graças a Deus, Deus deu a oportunidade, a alegria de estar aqui com vocês. E meus irmãos, nós estamos nos acostumando com esse mundo e nós nos adaptamos a qualquer circunstância, nós absorvemos qualquer informação, nós aderimos a qualquer comportamento que esse mundo nos traz. Como uma sociedade líquida que em qualquer recipiente ele é moldado. Como se Deus ele aceitasse tudo. Como se Deus ele aceitasse tudo e a qualquer maneira, a qualquer modo de fazer. Nós não podemos ser moldados em qualquer recipiente como uma sociedade líquida. Maria vai com as outras, nós não podemos. Nós temos que ser moldados pela cruz de Cristo, através da obediência, através do zelo que nos consome e que nos impulsiona para Deus, que nos impulsiona para a cruz de Cristo. Nós precisamos colocar Jesus Cristo como prioridade na nossa vida. Eu digo mais até redundante, uma prioridade máxima na nossa vida. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quero que vocês abram, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 até o 25. Está escrito: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde o argumentador deste mundo está? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo, com a sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Palavra linda, que palavra bonita. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, porque a cruz, humanamente falando, ela parecia derrota. Porque Jesus Cristo ele foi traído, ele foi preso, humilhado, flagelado, condenado e crucificado. Humanamente falando, é terrível. Como pode uma pessoa morrer naquele estado e ser uma vitória? Como pode uma pessoa entregar-se a tamanha barbaridade dos homens?
mas é vitória, porque na cruz Jesus entrega-se livremente por amor. Livremente e por amor, porque antes a cruz era símbolo de morte e tortura. Hoje ele é símbolo máximo do amor por Cristo por nós. Ele é símbolo do perdão dos nossos pecados. É símbolo da vitória na morte, da vitória sobre a morte. Foi pela morte que fomos redimidos. Foi pela cruz que fomos redimidos. Foi pela cruz, quando Cristo disse, está tudo consumado, que foi completa a obra salvífica, a obra da salvação. É por isso que para nós está escrito aqui no versículo 18, para os que foram salvos, para nós é uma força divina. É uma força que o mundo não compreende, que os olhos eles veem uma coisa, mas espiritualmente ele nos consome de amor. Nos consome de amor. E como não amar um Jesus Cristo que se entrega livremente? É por isso, meus irmãos, que não existe Jesus sem cruz. É por isso que está aqui no versículo 23... 22 e 23, os judeus, eles pedem milagres, ou seja, sinais. Os gregos, eles procuram a sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. É claro, porque para nós está a obra salvífica, está a nossa obra de salvação que Jesus Cristo entrega por nós. Muitos procuram sinais, muitos procuram milagres, muitos procuram distrações. Até hoje, na época das redes sociais, quantas vezes nós vemos pessoas em busca de riqueza e fama? Nós não buscamos riqueza e fama, nós buscamos Jesus crucificado, Cristo crucificado. O mundo, ele tem aversão à cruz, ele vê a cruz como uma tortura. Nós não, nós vemos como amor. É por isso que Santa Gema Galgani, ela fala, se eu abandono a cruz, eu abandono Jesus. Se eu abandono a cruz, eu abandono Jesus. Escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Os gregos, eles buscavam a sabedoria. Como buscar sabedoria? A sabedoria carnalmente é muito difícil, mas os frutos, humanamente falando, da cruz de Jesus crucificado, eles são lindos. Que sinal buscar, senão de um amor de um Cristo que se entrega por nós na cruz? Que sinal buscar? É por isso que Paulo vem falando aqui aos Coríntios, que nós pregamos, nós vivemos o Cristo crucificado. Como eu falei, na cruz ele foi completado a obra salvífica, a obra da nossa salvação, onde nós fomos redimidos, perdoados de nossos pecados. Pela cruz nos é dada a salvação. No entanto, meus irmãos, nós somos chamados, nós somos convidados a acolher essa graça. É por isso que Jesus, ele nos entrega a salvação, que é de maneira gratuita, mas nós é que temos que tomar a escolha de querer ou não. Você é livre para escolher ou não ir atrás da salvação, ir atrás do Cristo crucificado. É uma decisão que nós temos que tomar. E como é que eu tomo essa decisão? Suportando as cruzes do dia a dia.
E muitas vezes, quando a gente fala de cruzes do dia a dia, a gente pensa em coisas extraordinárias. Não, aqui eu estou falando de coisas simples. De acordar mais cedo e rezar, entregar sua vida ao Senhor sem reclamar. Em uma noite de insônia, em vez de você murmurar, você agradecer a Deus pela oportunidade de estar com Ele. A cruz de resistir às nossas inclinações, a cruz de resistir às nossas paixões, aos nossos pecados. De calar quando nós podemos ferir uma pessoa. A cruz de agir com misericórdia e perdão quando nós temos a oportunidade da vingança. A cruz de continuar sendo bom quando os maus são recompensados. A cruz de sermos justos em um mundo tão injusto. Porque, meus irmãos, eu vou dizer para você, todos irão sofrer, não é opcional, todos irão sofrer. Todos irão sofrer, mas Santo Agostinho ele traz uma frase linda. Na mesma tribulação que os homens são salvos, os maus são condenados. Você sabe por quê? Porque não importa o quanto nós sofremos, importa é como nós sofremos, o que nós fazemos com os nossos sofrimentos. O mundo ele pensa que o santo é aquele que sofreu muito. Não é, é aquele que aprendeu a sofrer. Que aprendeu a sofrer, que aprendeu a pregar Jesus Cristo crucificado, não com palavras somente, mas com a sua vida. Com a sua vida. Feche seus olhos, meus irmãos. Feche seus olhos nesse exato momento. Qual é a nossa atitude diante das tribulações? Diante dos problemas, quando nos deparamos com uma cruz? Porque nós somos rocha firme. Rochas firmes, buscando a Santa Cruz, Jesus crucificado, ou nós nos distanciamos e somos pedra de tropeço. Qual é nossa atitude quando nós recebemos a notícia de uma doença grave na nossa família, uma notícia de uma doença em nós mesmos? Como nós agimos diante de uma doença? Como nós agimos diante da morte de um ente querido? E aqui eu não estou falando somente do choro, mas como nós encaramos. Porque para nós cristãos, nós que pregamos Cristo crucificado, nós acreditamos na vida eterna. Nós acreditamos na vida eterna. Como nós agimos quando nos deparamos nas brigas familiares? Eu não sei como é que seu comportamento com seu pai. Eu não sei como é que seu comportamento com seus irmãos, com a sua mãe. Qual a sua atitude diante dos problemas financeiros? Diante dos problemas como o carro quebrou e agora o que vamos fazer? Porque, meus irmãos, a cruz sem Jesus é desespero e a cruz com Jesus é salvação. E se não andamos até Cristo crucificado, então nos distanciamos em uma alma distante do Cristo crucificado. A alma distante do Cristo crucificado é uma alma morta, é um cadáver.
é uma alma em decomposição. E o que pode fazer um corpo em decomposição? Nada pode fazer. Nada pode fazer uma alma em decomposição. No Diário de Santa Faustina, no parágrafo 1448, está escrito que, ainda que a alma esteja como cadáver, eu a restaurarei. Jesus Cristo fala a Santa Faustina, ainda que a alma esteja como cadáver, eu a restaurarei. Por isso, meus irmãos, tem solução. A porta é estreita, mas para aquele que busca Cristo crucificado, tem solução. E é o Cristo crucificado, é o único caminho. A porta continua estreita, meus irmãos, mas há uma felicidade da alma em buscar essa porta estreita e renunciarmos às nossas próprias paixões, às nossas próprias vontades, meus irmãos. É por isso que pela cruz, que Saulo, perseguidor dos cristãos e da igreja, assassino de cristãos, ele se converte, e quando ele se converte, ele agarra-se à cruz e ele vira um apóstolo e salvador de Jesus Cristo. Ele entrega a sua vida em Jesus Cristo, ele entrega a sua vida por Cristo, pela cruz de Cristo, e ele ainda fala: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Abraçar, vivenciar, caminhar para Cristo crucificado. Foi pela cruz de Cristo que São José Sanches del Rio, um garoto de apenas 13 anos, ele sai do seio da sua família. Ele sai do seio da sua família, do comodismo, através do testemunho de um padre que entrega a vida para Jesus. E ele vê a vida de seu comodismo em Cristo, que morre por aquele padre. E ele diz: mãe, eu tenho que lutar por Jesus Cristo também. Aí a sua mãe diz: meu filho, isso é uma loucura. Isso é uma loucura o que você está fazendo. Você é apenas um garoto de 13 anos. E ele diz: mamãe, nunca foi tão fácil ganhar o céu como agora. E eu não quero perder essa oportunidade. Então ele vai com os cristeiros. Ele vai com os cristeiros. E ele é pego pelos inimigos. Ele é pego pelos inimigos. E quando prendem ele, pedem para ele dizer: morra. Morra Cristo Rei, viva o governo mexicano. E ele diz: viva Cristo Rei, porque eu não posso mais voltar para essa vida de comodismo, porque eu não posso mais negar Jesus crucificado. Então ele é torturado, é a sola do pé cortada, e ele gritou até o fim: viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. E então abrem uma cova na frente de toda a sua família e colocam ele de frente para todos eles e diz: meu filho, essa é a última chance. Essa é a última chance que você tem de dizer: morra Cristo Rei, e viver e fugir do Cristo crucificado. Então ele olha para a mãe, ele diz: mãe, pai, eu os amo, viva Cristo Rei. E ele toma uma punhalada nas costas, e quando ele toma a punhalada nas costas, ele diz: mãe, estou indo para casa. Ele, através do buraco que se abre, ele pega o seu sangue, desenha uma cruz no chão e abraçado, morto, porque foi pela cruz, foi abraçando a cruz que ele conseguiu a vida eterna. 14 anos martirizado, sai dessa vida de incomodismo e entrega a vida ao Senhor. Porque somente o Senhor merece nossa adoração, somente no Senhor a nossa alma ela tem vida, somente no Senhor nossa alma está feliz,
Somente no Senhor nós nos encontramos verdadeiramente alegres. Foi pela cruz que Dimas, o bom ladrão, ele recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador em uma condição, meus irmãos, onde não existia humanamente falando mais salvação. O que poderia salvar de um homem pecador que fez tantas atrocidades, que roubou tanto, que estragou a vida de tantas pessoas? Então na cruz ele reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e ele diz: esse homem, ele não fez nada, eu estou aqui. Então ele reconhece o seu pecado, ele reconhece, ele se arrepende. Eu estou aqui porque eu mereço, mas esse homem não. Então ele olha para o Senhor e ele recebe o Senhor como o Senhor da sua vida. Ele mesmo pregado, ele abraça a cruz de Cristo e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E as palavras que saem da boca do Senhor: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É por isso que vem dizer: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é força divina. Como explicar, meus irmãos, como explicar que aquelas últimas horas do bom ladrão foram as horas mais felizes da vida de São Dimas, canonizado na cruz pelo próprio Cristo? Vocês estão entendendo? Abraçar a cruz de Cristo, negar o comodismo, porque somente pela cruz de Cristo nós fomos salvos. Pela cruz de Cristo nós fomos redimidos, nós fomos amados. Santo Afonso de Ligório, ele vem dizer que, se necessário fosse, por amor, Jesus Cristo estaria até hoje naquela cruz. Ele diz mais, ele diz que todo aquele sofrimento não passou de fagulhas de amor de Cristo. De fagulhas do amor de Cristo. Então que a gente aprenda a abraçar, que a gente aprenda a viver e a pregar o Cristo crucificado. O Cristo crucificado. É por isso que eu faço uma pergunta para vocês agora, meus irmãos. Meus irmãos, você quer abraçar a cruz de Cristo? Feche seus olhos, faça agora um minuto de silêncio. Olhe para dentro do seu coração, como ele encontra-se nesse momento. Se você tiver um crucifixo, olhe fixamente. Abra seus olhos e olhe fixamente. Se você não está, nesse momento, diante da cruz de Cristo, feche seus olhos e imagine. Você quer. Porque todos aqueles que caminham para a cruz de Cristo, eles já estão salvos. Eles já estão salvos, redimidos. No entanto, é como eu disse para vocês, meus irmãos, é necessário de livre e espontânea vontade abraçar essa graça que é nos dada gratuitamente por Cristo Jesus. Então é preciso que eu diga para vocês o que a cruz ela exige de mim. Primeiro, arrependimento, que eu reconheça que sou pecador e que eu peça perdão a Jesus Cristo. Você pode fazer você pode fazer a renúncia dos pecados e rezar o ato de contrição todos os dias antes de dormir. Porque abraçar a cruz de Cristo não é somente quando nós vamos à missa, é uma decisão que nós temos que tomar todos os dias, na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de ir para o trabalho, quando voltar para o trabalho, no ambiente familiar. Reconhecer e pedir perdão é um ciclo, reconhecer e pedir perdão. São Francisco dizia, o ser humano ele morre em processo de conversão. Então é necessário contínuo arrependimento. A cruz exige isso de mim. A cruz também ela exige fé. É acreditar que Cristo pode me restaurar, independente de como eu me encontre, mesmo que eu não veja a saída.
Mesmo que eu não veja a saída, eu tenho que acreditar que Cristo pode restaurar, porque está escrito no diário de Santa Faustina: ainda que a alma esteja como cadáver, eu a restaurarei. Então eu tenho que acreditar, eu tenho que abraçar essa verdade. Não duvide do poder do crucificado. A solução, e a sua solução encontra-se na cruz de Cristo. Cristo te chama. Acredite. O terceiro é a conversão. É a mudança de vida. É você deixar a vida velha de lado e você começar agora a caminhar em direção a Cristo crucificado todos os dias. Então, uma pessoa que não tem Cristo crucificado não pode mais fazer isso. Uma pessoa que não segue Cristo crucificado, ela muitas vezes ela murmura, ela maltrata os outros, ela responde os outros, ela busca a vingança. As palavras delas ferem as outras pessoas. Ela é uma pessoa orgulhosa. Não, nós precisamos mudar de direção. A cruz, ela exige uma mudança de vida, um processo contínuo de conversão e de marcha para Jesus, de andar para Jesus Cristo. E perseverança é o quarto passo. Se cair, voltar imediatamente para Jesus. A perseverança não é cair e continuar caído, é que quando você caia, você levante-se. O santo não é aquele que nunca caiu, mas é aquele que sempre que caiu, ele levantava imediatamente. Ele não cessava de se levantar e de caminhar em direção ao Cristo crucificado, meus irmãos. Ele não cessava de caminhar em direção ao Cristo crucificado. E é por isso, meus irmãos, praticando isso, você vai ver que muitas pessoas vão dizer: esse homem ele ficou louco, ele era uma pessoa e hoje ele é uma pessoa totalmente diferente. Será que ele endoidou? Como aconteceu com São Francisco, como aconteceu com todos os santos, também acontecerá com você. Não será diferente, porque está escrito: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, mas para nós é nossa vida, é onde nós caminhamos, é onde nós vivemos, porque pela cruz de Cristo fomos salvos. Pela cruz de Cristo fomos salvos. Irmãos, Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e que nós aprendamos a caminhar, a abraçar o Cristo crucificado todos os dias de nossa vida, em qualquer situação. Como eu falei lá no início, que nossa vida seja moldada pela cruz de Cristo crucificado. Fiquem em paz, Deus abençoe. Que vocês tenham um excelente dia.